campos estão prontos. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre prontidão. A palavra é prontidão. Jesus, ele tinha uns conceitos tão diferentes, né? Eu sempre penso nessa frase dele, os campos estão prontos. Eu tenho pensado também sobre o conceito do tempo, né? Muitas pessoas, por exemplo, que tiveram um estado de quase morte, elas dizem que lá o tempo não existe o passado e o futuro. A minha filha, ela fez 6 anos agora, né? Até hoje ela não compreende o que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro, né? Ela forma frases. Aí nas frases dela, ela mistura os tempos, né, de uma forma errada. Ela sempre dá a entender que ela está pronta, né? Então, hoje, ela cobrou de mim, né, que eu trouxesse as amiguinhas dela, né, que ontem estiveram no aniversário dela e que ela queria que estivessem hoje aqui de novo. E hoje está chovendo, né? E acontece que ela queria que as amiguinhas estivessem aqui com ela brincando novamente. E aí eu imaginei sei que as mães, as amiguinhas dela não gostariam de trazê-lo no outro dia, se já vieram no dia anterior e ainda está chovendo. Então, assim, nem chamei, mas aí a minha filha, ela emburrou comigo, né, pensando que eu não gostaria. Ela sempre pensa assim, né? E aí eu comecei a pensar nesse comportamento dela, né, da prontidão. Para as crianças, elas sempre estão prontas. Os adultos, eles nunca estão prontos. E mesmo que eles estejam prontos, ainda eles não estão prontos por alguma regra interna que eles criaram em suas cabeças, que podem ser medo, vergonha. Medo ou vergonha, acho que essas duas coisas, né? Então, mesmo que eles estejam prontos, eles não estão prontos. Aliás, eu tenho pensado sobre isso, né? São como obstáculos que não existem, como muralhas invisíveis, né? Então, quer ver? Às vezes uma pessoa quer falar com a outra e realmente não tem um obstáculo, não tem um muro, não tem uma guerra, não tem, sei lá, um caos no planeta, um fogo, uma lei que, se você sair na rua, você vai ser morto, você não é prisioneiro, Não, é uma regra interna, é um fantasma, é uma muralha invisível que separa você de alguém, que separa você de fazer alguma coisa, mesmo que você queira, mesmo que você possa, entendeu? Que pode ser orgulho, vergonha, medo. Então, os adultos, eles nunca estão prontos. Até disse para minha filha, você deve ler O Pequeno Príncipe. Ela não lê ainda, ela está começando, né? Mas eu acho que ela vai entender um pouquinho do mundo dos adultos lendo O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe sempre fala, os adultos são assim, as crianças não entendem os adultos não entendem as crianças, porque as crianças sempre estão prontas, e os adultos, eles nunca
estão prontos, mesmo que eles tenham 90 anos. Na verdade, é como se elas estivessem prontas e conforme elas vão vivendo, elas vão entendendo que elas não estão prontas. Então agora ela se sente pronta. Conforme o tempo vai passando, ela vai adquirindo conhecimento e crescendo, ela vai entender que ela não está mais pronta. Será que é isso? Conforme a gente estuda, conforme a gente vive, a gente começa a entender que nós não estamos prontos. E parece que a gente entra num tal de despreparo. Enfim, não sei. Aí você vê que é normal isso, as pessoas não estão prontas. Aí os campos não estão prontos. E não é a chuva que segura nada, né? São outras coisas invisíveis. Não há uma guerra, não há... Enfim. Nem sempre há alguma coisa realmente, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu penso em tempos em que era muito difícil, que havia uma guerra, que havia, sabe, caos, grandes coisas muito ruins acontecendo. Mas aí quando você tira isso, parece que as coisas continuam sendo difíceis de serem feitas. Aí você pensa, opa, peraí, então não é dificuldade. A dificuldade ela vai acontecer ou no visível ou no invisível. E esse invisível muitas vezes é na cabeça. Entendeu? Há uma amarra interna. Se hoje é a chuva, amanhã é o calor. Se uma hora é porque está difícil, outra hora é porque está muito fácil. Uma hora é muito cedo, outra hora é muito tarde. E nós nunca estamos prontos. É estranho que às vezes as pessoas que... Aqueles filmes, sabe que a pessoa recebe uma sentença de morte? Tipo assim, ó, você tem 2 semanas, você tem 1 mês, você tem 1 ano. De repente a pessoa consegue fazer um monte de coisa. Faz uma lista e realiza um monte de coisa que se ela não tivesse aquela sentença de morte, ela nunca faria, sabe? Porque ela nunca se sentiria pronta. E parece que a pessoa recebe uma sentença de morte, parece que ela fica mais viva do que quando ela era realmente tinha mais saúde. Isso que é estranho. Não é assim naqueles filmes? Parece que a pessoa, nossa, começa a realizar todos os sonhos da vida dela. Ela se sente viva, ela se sente pronta, nossa, ela faz coisas incríveis em pouco tempo do que ela jamais faria se ela tivesse a vida inteira para viver. É isso que eu tenho reparado nas outras espécies, né? Eles vivem bem menos que nós, mas eles têm esse sabor do agora. Eles vivem grandes coisas em pouco tempo. É como um perfume importado. Sabe aquele pouquinho que você passa assim e ele fica o dia inteiro com você? Muitas vezes é assim.